Olá, pessoal. Eu sou a professora Cristiane Rodrigues, professora de língua portuguesa do município de Petrolina, e nós vamos estudar hoje o artigo de opinião, linha editorial ou o texto editorial. Então, vamos lá. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente vai aparecer no início das colunas, dos jornais ou das revistas. Diferente de outros textos que compõem um jornal, ele é de caráter informativo, que é de caráter informativo. Os editoriais são textos opinativos, tá certo? Então, embora sejam textos de caráter subjetivo, porque vai trazer a opinião do editor, né? Eles podem apresentar também certa objetividade. Isso porque são os editoriais que vão apresentar os assuntos também que serão abordados em cada seção do jornal. Ou seja, política, economia, cultura, esporte, turismo, algo sobre o país, uma cidade, os classificados, entre outros. Os textos, eles são organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebe a assinatura do autor. No geral, esse texto vai apresentar a opinião do meio de comunicação, que pode ser a revista, jornal, rádio e etc. Tanto nos jornais como nas revistas, nós podemos encontrar os editoriais. Carta do leitor, por exemplo, carta ao leitor, por exemplo, ou carta do editor, que é a mesma coisa, tá certo? Como fazer um editorial? Então, para produzir um texto editorial, inicialmente é necessário conhecer os assuntos, claro, que serão abordados no meio de comunicação. Feito isso, fazer uma síntese de todo esse conteúdo para que ele seja apresentado ao público leitor. Embora apresente uma estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Qual é a estrutura básica do texto dissertativo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, embora o texto editorial siga essa estrutura básica dos textos dissertativos, argumentativos, ele pode não apresentar ou não seguir também esse padrão proposto. Vamos ver a estrutura. Então, por ser, na verdade, um texto dissertativo argumentativo, então, como foi dito anteriormente, os editoriais vão apresentar essa estrutura básica desse tipo de texto, dividido em três partes principais, né? A introdução, que é a exposição do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Desenvolvimento, que é o momento em que a argumentação do escritor será a principal ferramenta, até porque é um texto opinativo. Então, existe aí uma ferramenta chamada de argumento, né? O argumento, na verdade, é a fundamentação, é a prova da fundamentação teórica para, na verdade, convencer o leitor da opinião do escritor. E a conclusão, onde existe aqui a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe. Como fazer um texto dissertativo argumentativo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente escolhe um tema, né? Existe a escolha do tema ou do problema que vai ser tratado aí. Então, escolher um tema para dissertar é o primeiro passo para produzir um texto dissertativo argumentativo, tá? Então, a gente está aqui vendo a questão da produção do texto dissertativo argumentativo, porque os textos editoriais são dessa tipologia, ou seja, desse tipo de texto. Segundo, buscar a opinião, né? E tirar dessa opinião os argumentos sobre o tema. Então, o texto dissertativo argumentativo vai possuir a opinião do autor sobre determinado tema, mas importante de um texto dissertativo argumentativo é a sua organização, a sua clareza e a exposição desses argumentos. Para isso, gente, então é necessário refletir sobre o tema, buscando assim uma verdade pessoal ou um juízo de valor sobre o assunto abordado. No caso dos textos editoriais, sobre a matéria, né, sobre o assunto
que vai ser tratado naquele meio de comunicação, tá certo? Então, aí a gente vem para a finalização do texto, que busca a solução para o problema exposto na dissertação. A gente está falando aqui de um texto dissertativo argumentativo de um modo geral, né, dessa tipologia textual. Então, na conclusão, é hora de apresentar uma síntese daquilo que foi discutido já e exposto, né, onde vai retomar-se, então, a ideia principal e aí trazer uma solução para o problema, adicionando também as observações finais. Em resumo, quais as possíveis soluções para o problema exposto ou quais caminhos podem ser eleitos para solucionar esse problema? O texto dissertativo argumentativo é um tipo de textual que consiste, então, na defesa de uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicações que têm que ser fundamentadas. Esse tipo de texto tem como objetivo central a formação da opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer ou persuadir o interlocutor da mensagem através dessa argumentação. Então, como nós já vimos, existe aí a estrutura, né, do texto dissertativo argumentativo, onde na introdução vai ser mencionado esse tema central. Essa parte, ela compreende basicamente 25% da dimensão total do texto. O desenvolvimento, então, vai haver essas trocas de ideias que foram mencionadas lá na introdução, e aqui essas ideias devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa. O desenvolvimento é cerca de 50% do texto. E a conclusão, que deve ser a síntese, né, ou um resumo desse problema que foi abordado, considerando os resultados e considerando também uma proposta para a solução do problema que foi tratado, no caso aqui de textos dissertativos argumentativos, falando de um modo geral, tá? Então, essa dimensão é também, basicamente, 25% do texto global. Então, trazendo introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente tem aqui 100% do texto dissertativo, argumentativo, e dessa produção textual que é tão importante para, na verdade, uma ferramenta de interlocução com o leitor, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa e até a próxima aula.